Ezequiel está escrito assim: E disse: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falara, e disse-me: Filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até que este dia. Versículo de número 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te enviei a ele, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. Amados, eu ouvi uma mensagem alguns dias atrás que me edificou muito, edificou muito a minha vida. Na realidade, trouxe aquele despertamento, sabe? Por nós estarmos há tanto tempo pregando a palavra de Deus, nós acabamos adquirindo alguns hábitos. E tem hábitos saudáveis e tem hábitos que não são saudáveis. Para você entender. É que não dá para você ver as páginas da Bíblia, né? Assim, ó, tá vendo lá em cima, grifado de azul? É alguma coisa que eu li alguns anos atrás e algo me chamou a atenção, então eu pego a caneta e eu escrevo. No caso aqui, eu escrevi: quem são os rebeldes? Eu coloquei segundo os dicionários, porque esse texto está te falando que Ezequiel, o profeta, ele foi enviado à casa de Israel. E a casa de Israel estavam ali com rebeldia. Então aqui fala que rebeldia é aquele que se opõe a uma autoridade, aquele que cria uma resistência. Mas não é isso. Eu só estou querendo mostrar para você o que eu ouvi alguns dias atrás que me edificou e pode ser que edifique você também. Então, geralmente, quando a gente lê uma palavra várias vezes, né, e você pega um comentário desse, a tua mente, ela foi programada, né? Então, você vai explorar aquilo que já foi explorado, né? E o que eu ouvi alguns dias atrás? Eu vi alguns dias atrás, quando Jesus ele entrou no templo, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e Jesus leu, né, o texto profético de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, mas antes, ele pegou o livro, ele abriu o livro, olha que coisa detalhosa, ele pegou o livro, ele abriu o livro, ele começou a ler, agora olha o destaque, e achou o que estava escrito. E isso trouxe uma edificação para mim muito grande. Nós abrimos a Bíblia, nós até podemos ler, mas se a gente não pedir o discernimento, a sabedoria, a revelação, como está lá em Efésios, nós temos que pedir sabedoria, revelação e olhos abertos. Se nós não pedirmos isso para Deus, os nossos olhos eles não vão ser abertos, nós não vamos conseguir encontrar o que está escrito. Que eu entendo uma palavra assim que a gente usa, eu entendo que são as revelações que Deus nos dá. E isso, sabe, trouxe aquele despertamento para mim. Eu falei: meu Deus, Senhor, eu preciso voltar a ler a tua palavra baseado nisso. E que o Senhor possa, que eu possa encontrar aquilo que está escrito. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu já aprendi, que serviu para um determinado momento, que serviu para um determinado tempo, mas o que o Senhor tem a falar ao meu coração para o dia de hoje, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, é isso. E se a gente não tomar esse cuidado, nós vamos estar vivendo uma vida de repetitividade, né? Repetindo as coisas,
falando as mesmas coisas. E o Senhor, nosso Deus, ele é um rio, né? Ele flui, um rio de água viva dentro de nós. Então a palavra ela tem que ser renovada, né? Nós pregamos nos 7 dias de jejum falando sobre isso. A palavra ela tem que ser renovada a cada dia nas nossas vidas. E ao ler, eu só fiz essa observação para você entender o que me chamou a atenção. E é 2 palavrinhas que está aqui, que vai despertar, que vai nos orientar, que vai ajudar você que está aí com dificuldades na criação de filhos. Se é que você tem, ou se um dia você for ter, você já vai estar respaldado na palavra de Deus. A paz do Senhor, Regina. Então veja bem, gente. As 2 coisas que eu encontrei ao ler. Versículo de número 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Eu ia colocar um tema sobre procura-se, ou Deus está à procura. Quando Deus quis levantar um profeta, ele mandou uma brasa, né, viva do altar, né, queimou os lábios do profeta Isaías, e ali ele contemplou a glória do Senhor, e ali veio a pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías chega e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus, ele sempre está à procura de profetas. Deus, ele sempre está à procura de pessoas para ele enviar para um determinado lugar, para uma determinada situação. E olha, o mundo está passando por situações difíceis, né? As mudanças políticas, o Brasil está vivendo um tempo, a cidade do Guarujá está vivendo momentos, a tua casa, você pode estar passando por alguma situação, o município. Então, se a gente for ver, ao nosso redor está necessitando de Deus enviar alguém. Que hoje, através dessa revelação, eu e você possamos chegar e dizer, eis-me aqui. E o mais importante é saber para onde você está sendo enviado. É saber para qual finalidade você está sendo enviado. No caso aqui, Ezequiel, a chamada dele, a vocação dele, Deus deixou bem claro, eu estou te enviando para, vou ler, aos filhos de Israel e às nações rebeldes. Havia 2 chamados para Ezequiel, para as nações e para a própria família, os filhos. Família, projeto de Deus. Então, quando eu vejo esse texto aqui, amado, Deus me revelou hoje, o Espírito Santo de Deus, que ele quer te enviar. Nós podemos ver os envios de Deus. Ezequiel ele foi enviado aos cativos de Israel. Aqueles que desobedeceram a Deus foram levados cativos. E Deus enviou para ele falar assim, diz o Senhor. Mas nós sabemos que Jesus ele foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. Nós sabemos também que Filipe ele foi enviado a Samaria, ou seja, uma cidade determinada. E nós sabemos também que Paulo ele foi enviado para as nações. Então, o que eu quero dizer com isso? O primeiro destaque que eu quero dar nessa meditação, breve meditação, é que Deus ele quer te enviar para algum lugar. Eu não tenho dúvida. Deus ele quer te enviar. Seja para falar de família, seja para salvar alguém, seja para levar uma palavra de conforto, seja para aqueles que estão encarcerados, aprisionados, seja fisicamente, seja aprisionado nos vícios. Deus, ele quer te enviar. E que você venha dizer sim ao chamado de Deus nesse dia. Dizer que nem Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim.
O Espírito Santo, ele está falando ao teu coração. Agora, o que me levou a falar de filhos? Eu coloquei no YouTube, né? Por quê? Eis a questão. Por que os filhos estão cada vez mais se distanciando da presença de Deus? O índice de filhos afastados, né? Eu não gosto de usar a expressão desviado, eu prefiro afastado. É enorme. É enorme. Eu já vivi isso, né? Meu filho se afastou por algum tempo. Rapaz, Luiz, e graças a Deus hoje ele se encontra novamente na presença de Deus. Mas há de se dizer, e quem sabe você seja essa pessoa, há de se dizer que o índice é muito grande de pessoas afastadas. Muito grande. E o que está levando, ou o que levou essas pessoas a se afastar, essas pessoas a estar com semblante duro, quando se ouve falar de Jesus, endurece a cerviz, quando Jesus, quando você ouve uma mensagem de confronto, Jesus querendo te corrigir, aí o teu semblante, né, fica duro. Por que os semblantes dos filhos estão duros? Por que eles estão obstinados de coração? Foi isso que Deus me revelou nessa manhã. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Eu me coloco também, viu? Eu sou filho também, tá? Eu sou filho de Deus. Minha mãe ainda é viva. Meu pai já partiu. Então, quando se fala de filho, eu também sou filho. Eu também tenho que fazer uma avaliação. Como é que está o meu coração? Como é que está o meu semblante? Lembra quando Deus foi falar com Caim? Que o semblante dele já não era mais o mesmo? Deus estava falando com Caim, ele mudou o semblante dele. Por causa do quê? Da inveja, da soberba, do orgulho. Ele invejou o seu irmão. E esse texto nos fala que Ezequiel, quando foi enviado para falar aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra Deus, eles, preste atenção nisso, eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Deus está levantando, Deus enviou o profeta Ezequiel para falar com os pais, para falar com a nação. E o que os pais estavam fazendo? Eles estavam prevaricando contra Deus. Eles estavam se rebelando contra a autoridade de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Eu coloquei, por quê? Eis a questão. As nossas ações, elas estão influenciando as atitudes dos nossos filhos. Vou repetir novamente. As nossas ações, elas refletem na criação dos nossos filhos. E eu vou mostrar biblicamente. Quando Deus levantou Ezequiel, enviou Ezequiel para falar com a nação, ele falou o quê? Diga que as nações, os rebeldes, que eles se rebelaram contra mim, eles e os seus pais prevaricaram contra mim. Então os pais, eles estavam prevaricando contra Deus?
Os pais, eles estavam em rebeldia, né? Em desobediência. A palavra aqui é rebeldia mesmo. Eles se rebelaram contra Deus, ou seja, é aqueles que não obedecem, aqueles que se opõem à autoridade de Deus, gente. E os filhos, o que acontece? Lembra que eles foram levados cativos? Só que eles estavam cativos, não estavam? Só que lá, no cativeiro, eles se casaram. Lá no cativeiro, eles trabalharam. Lá no cativeiro, eles construíram casas. Lá no cativeiro, eles tiveram filhos. Porque o cativeiro não durou 1 ano, 70 anos. Eu estou com 57 anos. Em 57 anos da... Só para você entender, em 57 anos da minha vida, eu trabalho, eu casei, eu tive 2 filhos em 57 anos. Em 33 anos que eu estou casado, né? Então, em 33 anos de casado, eu tive filhos. Eu casei, eu construí casas. E as minhas atitudes, mesmo em prisão, porque eles estavam cativos, eles geraram filhos. Dá para você imaginar o tipo de criação que esses filhos aqui tiveram? Dá para imaginar? Eu quero que você pare para pensar que você vai casar, você vai ter filhos, ou você já casou, você já tem filhos. E você se encontra em situações. E qual tem sido o teu comportamento como cristão? A Bíblia diz que os filhos de Israel prevaricaram contra o Senhor até aquele dia. Ou seja, eles estavam ainda se rebelando contra Deus. E eles não estavam percebendo que os filhos estavam vendo o que o pai estava fazendo. E os filhos foram crescendo. E se tornaram, sabem quê? Eu vou ler o versículo de número 4. E os filhos são de semblantes duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, aos filhos. E você lhe dirá, assim diz o Senhor. Eu não sei se você consegue ver a dimensão disso. Versículo 3. Eles se rebelaram contra mim e os seus pais prevaricaram. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro. Ele está falando de uma geração. Ele está falando que esses pais que estavam em cativo, eles se comportaram de uma tal maneira de rebelião contra Deus, que os filhos não estavam nem suportando. Eu fico imaginando, e aqui nós trazemos para uma realidade, essas pessoas que estão afastadas, eu até entendo. Por que eu entendo? Eu entendo porque eles estão dentro de um contexto, eles estão vivendo com pais, quem sabe, que não estão na presença de Deus. Uns pais que têm se comportado como esses pais aqui que estavam no cativeiro. Os pais que não queriam saber nada de Deus. Uns pais que, quando falavam de Deus, rejeitavam. Criava resistência. E os filhos estão vendo. Os filhos estão vendo justamente as atitudes do pai. E agora, Deus levanta, Deus envia um profeta que quando ele vai falar para os filhos
daqueles pais que prevaricaram, os filhos já não queriam receber mais o profeta. E sabe qual foi o tipo de comportamento que o profeta Ezequiel viu dos filhos? Que os filhos eram de semblante duro e obstinados de coração. Eu vou voltar a dizer. As nossas ações, elas vão influenciar os nossos filhos. Então, quando você vê uma pessoa com resistência, com dureza de coração, pode ter certeza que eles viram isso nos pais, ou sabe aqueles tipos de pessoas que reclamam, né? Que fala mal da igreja, que fala mal de Deus, que murmura. Aí os filhos vão, o coração dos filhos vão se fechando, sabe? Eles estavam cativos, né? Aí os filhos olha o que Deus fez. E ainda dizem assim, olha o que Deus fez na vida do meu pai. Olha como é que está o meu pai sofrendo aí, escravo. Que Deus é esse? Mas quem disse que foi Deus? Quantos profetas Deus levantou para Israel voltar novamente à presença de Deus? E o que os pais fizeram? Está escrito aqui na palavra. Os pais prevaricaram contra Deus. Os pais não quiseram ouvir. E os filhos vê toda aquela situação de sofrimento. Aí chega você e fala, olha, Deus tem uma obra na tua vida. Vem para Deus, vem para o caminho do Senhor. Os filhos, o coração está duro, obstinado, orgulhoso. Gente, quando eu estava lendo, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que isso acontece nos nossos dias. Só que a função do profeta é dizer, mesmo aos obstinados de coração, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve ao meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são causa rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-me diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora, e nele se achavam as escritas, lamentações, suspiros e ai. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebeldes como ele. Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei qual é o contexto que você se encontra. Eu quero que você olhe para os seus filhos e veja se o comportamento deles estão sendo esses.
semblante duro, obstinados, não querem te obedecer, não querem se submeter a você. E aí você faz sua reflexão. Quando Deus falou contigo, você usou das mesmas atitudes? Você continua se rebelando contra Deus? Agora, a esperança. Deus, ele dá um recado aqui para mim e para você. Não seja rebeldes como ele. Então, o que eu tenho que fazer? Se porventura eu tenho me rebelado contra Deus, eu não tenho obedecido à voz de Deus, eu tenho que suplicar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu tenho que chegar e, Senhor, eu quero que o meu coração seja quebrantado por ti. Aquebranta o meu coração. Eu recebo a tua palavra. E a partir de hoje, Senhor, eu vou te servir. Eu vou te seguir. Eu vou tomar a minha cruz. Eu vou negar a mim mesmo. É isso que Deus esperava da nação de Israel. E eles demoraram para entender isso, hein, gente? 70 anos, hein? Que eu e você não viemos demorar a nos humilhar, a nos render diante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Escreva aí nos comentários. Apóstolo, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu estou necessitado de oração. Deus falou comigo através dessa palavra. Deus, ele quer te enviar. Mas primeiro ele quer te restaurar. Mas primeiro ele quer te levantar. Mas primeiro ele quer que você se arrependa. Para que ele possa te levantar como profeta. E você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Se tiver alguém, deixa aí nos comentários. Eu vou olhar aqui no YouTube, na página aqui do YouTube, quero ver. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos então falar com Deus? Soberano e eterno Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, foi uma meditação. Foi uma semente, Pai, que o Senhor colocou em meu coração nesta manhã, ao estar meditando a tua palavra. E que essa palavra, Senhor, ela venha direcionar, que essa palavra venha libertar, que essa palavra venha abrir os nossos olhos. E que essa palavra possa haver, Senhor, um arrependimento, um aquebrantamento em nossos corações. E que nós não viemos ser que nem aqueles, meu Pai, que se rebelaram contra Ti. Mas que nós viemos a ser que nem o profeta Isaías, que quando o Senhor o chamou, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ser que nem Davi, ó Deus. Que quando o profeta Natã foi na casa dele para corrigi-lo, Davi ele chega e diz: eu pequei contra o Senhor. E Davi ali se humilhou, Davi ali se aquebrantou, Davi ali confessou o seu pecado e o Senhor permaneceu com Davi. Que nós possamos ser esses, ó Pai, que ao ouvir a tua voz, nos aproximamos mais de ti. Que o Espírito do Senhor
visite a cada lar agora nesta manhã, ou nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu não sei que horas as pessoas vão estar assistindo, mas que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Que se cumpra, Senhor, a última profecia do livro de Malaquias, Pai. Que nos últimos dias o Senhor Deus converterá os corações dos pais aos filhos e ao coração dos filhos aos pais. Senhor, que os nossos lares venham ser benditos, que os nossos filhos venham ser benditos, que a nossa casa, Senhor, ela venha ser uma casa de paz, uma casa onde a presença de Deus se faça presente. Que nossos filhos venham ser filhos de honra, filhos comprometidos com a Tua palavra, que é a verdade, Pai. Senhor, e nos perdoa se em algum momento dessa caminhada nós não fomos exemplo para os nossos filhos, Pai. Mas que eles possam se espelhar, mas que eles possam também ver a transformação que o Senhor tem poder de fazer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro e abençoo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, tá? Nós vamos estar salvando esta meditação. E que você possa compartilhar, se inscreva aí no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Ótimo dia para todos. Bom dia, Fragoso. Bom dia aí, Gregório, né? Pessoal aí do TikTok aí, Deus abençoe também sua vida. Pessoal do YouTube,